Meu querido aluno, mais uma vez nós estamos aqui para uma aula. E agora o assunto da nossa aula será razão entre áreas e volumes. Vamos lá, analisa comigo. Razões entre áreas, volumes e troncos. Então, vamos começar só com a dica da razão entre o que? As áreas e os volumes. Mais tarde nós falaremos dos troncos. Primeira coisa, olha aqui comigo. Razão entre áreas e volumes. Dado dois sólidos, o que? Semelhantes. Isso, você não pode errar, você tem que guardar. Os dois sólidos têm que ser semelhantes. E quando eu chego aqui e falo, podemos afirmar que existe uma razão entre suas áreas e volumes, mas calma, muita atenção. Meu amigo, isso daí é uma brincadeira que a gente pode fazer chamadas miniaturas. Quando você pega as miniaturas, é a mesma coisa, são figuras o quê? Semelhantes. Só que se eu chegasse para você agora e pegasse uma bola de futebol grande e uma outra bola de futebol pequena, elas são semelhantes. Só que os volumes são iguais? Não. Os volumes vão ter uma mudança, as áreas vão ter uma mudança, só que ambos vão obedecer uma razão. E que razão é essa? Essa matéria que nós vamos aprender hoje, a razão de semelhança entre eles. Me ajuda? Quando eu pego aqui duas figuras semelhantes, eu não sei o formato dela, dois romboides quaisquer, eu viro para você e falo assim, essa figura daqui é semelhante a essa daqui, só que o que muda entre elas? A altura da primeira e a altura da segunda. E como que a gente vai fazer as brincadeiras? A gente vai associar a área da primeira com a área da segunda, como o volume da primeira com o volume da segunda, em função dessa altura. Como? Numa razão. E agora eu quero sua ajuda máxima. Aqui entre a gente, antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero que você pense comigo um minutinho. Se eu viro para você e falo, um quadrado tem lado 2, um segundo quadrado tem lado 4, quanto que é a área do primeiro quadrado? Você vai falar, Rodrigo, ridículo, 2 ao quadrado. Quanto que é a área do segundo quadrado? Rodrigo, 4 ao quadrado. Para. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. E por acaso, muita atenção, 16 é o dobro de 4? Jamais. Tem um detalhe aí. Embora os lados sejam o quê? O dobro do outro, as áreas, uma não vai ser o dobro da outra. Como vai ser a relação? Eu vou te ensinar agora. Olha aqui e me ajuda. Presta atenção nessa associação que eu vou fazer para você. Analisa. A área do primeiro estaria para a área do segundo, da mesma forma que a altura do primeiro estaria para a altura de quem? Do segundo. Só que quando você compara área com valor linear, guarda isso, você nunca pode deixar isso direto. Por quê? Qual era a unidade de área? Centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, tudo elevado ao quadrado. Enquanto qual a unidade de valor linear? Centímetros, metros, decímetros, tudo unidade simples. Presta atenção, nessa comparação você vai pegar a parte linear e elevar sempre o quê? Ao quadrado. Valeu, meu querido. Mas aqui eu fico me questionando e eu tenho certeza que você já concluiu uma coisa. O quê? Se, poxa, com a área eu pego a parte linear e eu elevo ao quadrado, com volume eu vou ter que pegar a mesma parte linear, elevar ao quê? Show de bola, ao cubo. E quando você pega isso e faz, olha a nova relação encontrada. Volume 1 está para o volume 2, assim como a altura 1 está para a altura 2, porém, isso tudo elevado ao cubo. Maravilha. Prossiga agora e vamos ver o que ocorre. Dado dois cubos de arestas, 3 centímetros e 6 centímetros. Vamos lá. Primeiro cubo está aqui, ó. Aquela brincadeira que eu acabei de fazer com você do quadrado, seria uma dessas faces, seria ou não seria? A face do cubo 1. Em compensação, o cubo 2 de aresta 6. Aquela mesma brincadeira. Só que essa face daqui também é um quadrado. Para aqui um minutinho para mim. Vamos analisar o que ocorre com a razão entre as áreas totais. Brincadeira. A área de um quadrado é L ao quadrado, é ou não é? Quanto seria 3 ao quadrado? 9. 6 ao quadrado? 36. Quer ver? Continuando. Área 1 vai ser igual a quantas faces eu tinha? 6. 6 vezes o 3 ao quadrado que eu acabei de citar. 6 vezes 9, 54. 54 centímetros quadrados. E a área 2, mesmo processo, a mesma coisa, só que será o 6 vezes quanto ao quadrado agora? O 6zinho, não era outra aresta? E quando eu faço 6 vezes 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 36, 216, mais 216 centímetros quadrados. Olha, eu já fiz as duas áreas. Agora nós vamos ver os dois volumes.
independente de qual o volume do cubo, hein? Aresta ao cubo. E qual é a aresta do primeiro? 3. Logo, o volume do primeiro, 3 ao cubo. E o volume do segundo? Quanto seria o volume do segundo? Moleza, 6 ao cubo. Por favor, 3 vezes 3 vezes 3, 27 centímetros cúbicos ao volume do primeiro. E o volume do segundo? 6 vezes 6 vezes 6, nós já fizemos. Vai dar exatamente o quê? 216. Ah, é o mesmo? Não, cuidado. O de cima era a área, não era? E quando eu falava área, era 216 centímetros quadrados. Em compensação, o volume vai ser 216 centímetros, show de bola, cúbicos. Muda ou não muda? Muda. Então, guarda uma das coisas mais importantes, onde muitas pessoas deixam de lado e erram, principalmente num concurso, numa prova, você não pode errar a unidade. Então, quando eu viro para você e falo 1 é igual a 1, poxa, Rodrigo, 1 é igual a 1, passei a minha vida inteira, depende. 1 metro é igual a 1 litro? Jamais. Então você tem que saber bem a unidade. Logo, 1 metro quadrado é diferente de quem? 1 metro cúbico. Por isso, frisa bem, a unidade é importante? A unidade é importante demais. Continuando comigo, pego área 1 está para a área 2. Como que? Já citado, o lado do primeiro está para o lado do segundo, elevado ao quadrado, maravilha. Da mesma forma que eu fiz com a área, V1 está para V2, como o lado do primeiro está para o lado do segundo, ao cubo. Pensa aqui, substituindo os valores, vamos ter área 1 sobre a área 2 como 3 sobre 6 ao quadrado. Corta 3 com 6 é 1/2, mas 1/2 ao quadrado vai virar o quê? 1/4. Faz sentido ou não faz? Claro que faz. 3 ao quadrado vira quanto? 9. 6 ao quadrado vira o quê? 36. Meu amigo, 9 sobre 36 é exatamente 1/4, não é? E continuando aqui, V1 para V2 igual a 3 sobre 6, que é 1/2. E 1/2 ao cubo vai virar o quê? 1/8. É só fazer, a gente já mostrou antes. Prossiga e veja, você já chegou aqui à conclusão do que nós acabamos de falar. Área 1 para área 2, 1/4, V1 para V2, 1/8. Maneiro, hein? É só isso? Olha comigo, tronco de pirâmide e de cone. Meu aluno, quando você vai estudar isso aqui, é importantíssimo. É importantíssimo saber a razão entre áreas e volumes. Por que é importantíssimo? Irei lhe explicar. Tá vendo aqui? Quando eu tenho o plano aqui, que contém a base tanto da pirâmide como do cone, eu venho e passo um outro plano. Um outro plano que? Paralelo. E aqui entre a gente, esse outro plano vai cortar a pirâmide, vai ou não vai? E a figurazinha formada aqui é o que em relação a essa base daqui? Show! Elas são semelhantes. E se elas são semelhantes, cai no que a gente acabou de estudar, razão entre áreas e volumes. Só que nesse caso aqui, nesse primeiro momento, eu vou ter o quê? A razão entre as áreas. Para quê? Para te relacionar SBzinho, área da base menor, com SBzão, área da base maior. Mas, Rodrigo, você me ensinou que quando eu relaciono, tem que ter um valor linear ali para ter uma semelhança. E tem. Eu quero muito a sua ajuda. Quando eu passo esse planozinho daqui, eu formo o quê? Uma pirâmide menor. Formo ou não formo? E essa pirâmide menor, ela é exatamente o quê? Semelhante à pirâmide maior. E qual vai ser a relação que eu vou tirar? A altura da menor está para a altura da maior. Opa, posso comparar com a área direto? Elevo a área ao quadrado? Jamais. Você vai levar a parte linear ao quadrado. Mas para aí. Da mesma maneira que eu fiz para a pirâmide, eu vou poder fazer para quem? Show, para o cone. Também vai ter um SBzinho e um SBzão. Logo, SBzinho está para SBzão, como? Hzinho está para Hzão. Opa, isso tudo elevado ao quadrado. Da mesma forma, meu querido, eu tenho o volume da pirâmidezinha menor para o volume da pirâmide grande. Olha, você não vai me errar isso. Eu estou comparando a pirâmidezinha menor com a pirâmide maior. E ali você vai ter Vzinho está para Vzão, como? Hzinho está para Hzão. Só que eu pego a parte linear e levo toda ela ao cubo. Show de bola. E depois disso, se retirarmos a pirâmide menor e o cone menor, formamos uma coisa interessante. O quê? Dois troncos. Um tronco de quê, meu amigo? Pirâmide e outro tronco de quê? De cone. Analisa comigo. Quando eu retiro a pirâmidezinha menor, você vai ver alguns elementos. Dentre eles, as áreas da base menor, as áreas da base maior.
E eu pergunto a você, muita atenção, isso daqui é a aresta lateral, isso daqui serão as arestas da base. Pula para cá, cuidado, no tronco de cone você vai ter SBzinho, mas que base é aquela dali? É um círculo, e se a base é um círculo, eu já te ensinei, não erre, qual é a área de círculo? Show de bola! PR ao quadrado. E se a área é PR ao quadrado, como aqui eu chamei de Rzinho, SBzinho seria o quê? PRzinho ao quadrado. Da mesma forma, aqui vai ser Rzão. Qual vai ser SBzão? PRzão ao quadrado. Agora guarda para mim, independente de... Eu te falei lá em cone. Como é que era o nome desse segmento mesmo? Daqui até o alto do cone era chamado de... geratriz, porque gera a superfície lateral do teu cone. Quando eu tiro o conezinho menor, independente de esse pedaço, continua sendo chamado de quê? Geratriz, só que geratriz do tronco de cone. E aí eu viro para você e falo, SBzinho, SBzão, geratriz do tronco. A altura dos dois, mas essa altura eu estou chamando de Hzão linha. Que Hzão linha é esse? É a altura dos troncos. Prosseguindo, área total é fácil. Depois que você viu toda a figura, toda a relação, você só pode concluir o que comigo? Que a área total vai ser exatamente a soma. Cuidado, a soma de quem? A área da base menor mais a área da base maior, mas o que está faltando, hein? A área lateral. E meu aluno, quem seria a área lateral? Fácil, seria a soma das áreas dos trapézios que se encontram na lateral desse tronco, ou no cone, a superfície lateral. E como é que calcula essa área lateral no tronco de cone? Isso é um desafio e eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Acompanha comigo o restante. Aqui, volume. O volume, independente de, é dado pela fórmula Hzão linha sobre 3 que multiplica. Cuidado, SBzinho mais quem? SBzão mais raiz quadrada de SBzinho vezes SBzão. Depois do volume eu vou ter o quê? O que eu acabei de te dizer, a área lateral. Mas olha só, a área lateral que eu quero destacar para você vai ser o quê? No tronco de cone. E como que é essa área lateral no tronco de cone? Somente ali no tronco de cone. Como é que vai ser essa área lateral? Vai ser área lateral igual a π que multiplica Rzinho. Quem é Rzinho? O raio da base menor. Mais Rzão, o raio da base maior, vezes G'. E esse G' é o que? A geratriz do tronco. Show de bola. Aqui estão todas as dicas de tronco para você. Vamos partir agora para os exercícios. Primeira questão. Quantos brigadeiros de raio 0,5 centímetros podemos fazer a partir de um brigadeiro de raio 1 centímetro? Eu vou te contar uma coisa. Isso daí é um exemplo clássico que o pessoal fala assim, ah, moleza, se eu dobrei o raio, é o dobro. Tem 2 brigadeiros. Não. Muita atenção, eu quero volume. Quando você vai fazer outros brigadeiros, você vai desmanchar e vai reformulá-los. E quando você for reformular, continua a massa, não é? O volume do brigadeiro. E é isso que eu quero que você entenda, porque isso é da sua vida prática, do seu dia a dia. Meu querido, você não vai marcar uma bobeira dessa. Deixa eu te contar. Quando eu chego aqui, eu viro para você e falo assim, qual era o volume do primeiro? Não sei o volume de ninguém, Rodrigo. Tudo bem, chama de Vzinho. Quem era o volume do grande? Também não sei, chama de Vzão. Agora, uma coisa você sabe, quem era o raio do brigadeiro menor? 0,5. E quem era o raio do brigadeiro maior? 1 centímetro. Opa, você tem os valores lineares, é ou não é? Tanto do raio do brigadeiro maior, como o raio do brigadeiro o quê? Menor. Assim, nós podemos fazer a seguinte relação. Acompanha comigo. V1 está para V2 como quem? R1 está para R2. Aonde você não sabe quem é o volume do primeiro, nem quem é o volume do segundo. Mas você sabe o raio do primeiro e o raio do segundo. Isso é suficiente. Por que suficiente? Irei lhe explicar. Porque quando você põe V1 sobre V2 igual a 0,5 sobre 1, honestamente é metade, não é? E 1/2 elevado ao cubo vai ficar o quê? 1/8. E meu aluno, do fundo do coração, se o volume do primeiro está para o volume do segundo, como 1 está para 8, eu te faço uma pergunta. Significa dizer que com um brigadeiro maior você consegue formar o quê? Show!
8 brigadeiros. Então, se a partir de agora você entra num supermercado, entra numa loja e vê lá um brigadeiro e fala assim para você, ah, esse aqui tem um dobro do raio, logo você vai pagar no maior R$10, no menor R$5. Poxa, você vai comprar o menor? Jamais, você está perdendo dinheiro. Meu querido, você tem que comprar o maior, porque está ganhando muito mais, porque o maior seria quantas vezes o menor em 8, e se o valor do menor é quanto? 5. Quanto que era para ser o valor do maior em? Show, 40. E você vai pagar apenas o quê? 10. Entendeu essa maldade, meu amigo? Então concluímos que V2 é igual a 8V1. Logo, você pode afirmar que 8 brigadeiros de raio o quê? 0,5 centímetros. Maravilha! Vamos agora para uma segunda questão. O que diz? Calcule o volume do tronco de pirâmide quadrangular de primeira espécie, sabendo que as diagonais da base medem 3 raiz de 2 e 4 raiz de 2. E a altura mede o quê? 6. Meu amigo, aqui na figura nós temos um tronco de pirâmide quadrangular regular. Pergunto eu, altura, Hzão linha, aresta da base maior, Azão, aresta da base menor, Azinho. E ele te deu o quê? O valor dessa diagonal menor e o valor dessa diagonal maior. E você sabe que qual é a fórmula de diagonal de quadrado? L raiz de 2. E se a fórmula é essa, que relação a gente pode tirar? Iguala uma coisa a outra. E quando você iguala o valor da diagonal menor, a fórmula Azinho raiz de 2, vou achar o valor de Azinho. Diagonal maior, qual o valor? Pega lá, iguala Azão raiz de 2, vou achar Azão. E aí é só substituir, porque qual é a área da base menor? Azinho ao quadrado. Qual é a área da base maior? Azão ao quadrado. Ah, Rodrigo, e a altura? A altura já tem. Então prossiga comigo e veja como é que vai ficar essas contas. Olha aqui, D1, 3 raiz de 2, só que D1 é diagonal da base menor. Fórmula, Azinho raiz de 2 igual a 3 raiz de 2. Cortou, Azinho igual a 3. Depois, D2, ou Dzão, igual a 4 raiz de 2, como Dzão é A raiz de 2, Azão, perdão, raiz de 2, igual a 4 raiz de 2, cortou, Azão igual a 4. Meu querido, você já tem Azinho e Azão. Se eu já tenho Azinho e Azão, olha o que eu posso fazer. SBzinho, Azinho ao quadrado. E se SBzinho é Azinho ao quadrado, vai dar 3 ao quadrado. Resultado final, SBzinho igual a quanto? 9. 9 o quê? Metros quadrados. Depois de SBzinho, pula para SBzão. Quem vai ser SBzão? Azão ao quadrado. 4 ao quadrado vai virar o quê, hein, meu querido? 16 metros quadrados. Assim sendo, você já tem área da base menor, área da base maior e o que também? A altura. Com esses 3, é só correr para o abraço e substituir na fórmula que você já aprendeu comigo. E qual vai ser o resultado desse exercício? Acompanha. Volume igual a Hzão linha sobre 3, que multiplica SBzinho mais SBzão mais raiz de quem? SBzinho, SBzão. Substituindo, volume igual a 6 sobre 3, que multiplica. Cuidado, SBzinho era 9, SBzão era 16, mais raiz do produto deles igual a quanto vai ser essa brincadeira? Isso dá 2. O resultado final disso aqui é 37. É só fazer a conta. 9 mais 16, 25. 9 sai da raiz, 3. 16 sai da raiz, 4. 3 vezes 4, 12. 12 com quanto? 25. Resultado, 37. E 2 vezes 37 é exatamente quanto, hein? 74. Atenção, 74 o quê? Olha bem, metros cúbicos. Não vai me errar a unidade, hein? Maravilha! Vamos agora para a terceira questão da nossa aula de hoje. Determine o volume do sólido formado por quem? Cuidado, pela rotação do trapézio retângulo ABCD, da figura com bases AD igual a 3 centímetros e CD igual a 8 centímetros, em torno da reta R, que contém AD, dado BC igual a 13. Analisa comigo essa figura aqui agora. A reta R contém um ponto A e o D desse trapézio. Nesse momento, o que eu disse? Isso aqui vai rotacionar, vai ou não vai? E quando isso aqui rotacionar, presta atenção, vai virar um sólidozinho. E um dos sólidos de revolução aqui.
E que figura geométrica eu formo? Moleza, um tronco. Por que um tronco? Porque se fosse um triângulo, retângulo, formaria um cone. É isso ou não é? Já aprendido. Formaria um cone, mas como não é um triângulo retângulo, é um trapézio retângulo, vai formar o quê? Um tronco. Olha só o que eu posso associar se já foi dado AB, CD e BC. Como é que nós vamos ter aqui nessa solução? AB valia o quê? 3, CD valia 8 e BC 13. Ah, eu não tenho H. Dá para achar. Como dá para achar? Simples. Se aqui é 3, desce essa altura passando por aqui. Ou seja, que figura geométrica você teria formado aqui? Um retângulo. E se você formou um retângulo, esse 3 é igual aqui? Show, é igual. Como daqui a aqui tinha 8, sobra quanto para cá? 5. Meu amigo, triângulo pitagórico. Lembra? Triângulo pitagórico, 5, 12, 13. Mas vamos fazer a conta. Vai, 13, Hzão e 5. Resolvendo, nós vamos ter 13 ao quadrado igual a Hzão ao quadrado mais quem? 5 ao quadrado. Passando isso para lá, vai dar Hzão igual a raiz de 144. Quanto que é a raiz de 144? Que a gente acabou de falar. Exatamente 12. Meu amigo, honestamente, se eu rodar aquele trapézio dali, eu vou formar o quê? Um tronco de cone. Olha a figura. Tá aqui, rodei. Quem é a distância daqui a aqui? É a base, é o raio da base menor, não é isso? Porque é um círculo. E quanto vale esse raio? 3. Quem é a distância daqui a aqui? É o raio. O raio do quê? Da base maior, que também é um círculo. E vale quanto? 8. Acabou. Por que acabou? Porque aqui era 13. A geratriz ali do tronco. E daqui a aqui a gente calculou. Quanto que era mesmo? 12, que a gente encontrou anteriormente. Logo, é só correr para o abraço. Olha como é que vai ficar na fórmula. Vzão é igual a Hzão sobre 3, que multiplica SBzinho mais SBzão mais raiz de quem? SBzinho, SBzão. Substituindo tudo que encontrou. 12 sobre 3 vezes πr ao quadrado, πrzinho ao quadrado, que é esse bzinho, mais πrzão ao quadrado, mais πrzinho ao quadrado, vezes πrzão ao quadrado, tudo dentro da raiz. Tira, vai substituindo, vai relacionando. 4 que multiplica, 9π mais 64π mais 24π, é só somar. Resultado final, 97. 97 vezes 4 vai dar 388, o quê? Π centímetros cúbicos. Ô, professor, você é o rei do cálculo. Desse jeito a matemática fica fácil. Cuidado, meu amigo, não é tão fácil assim não. Mas vamos lá, estudando você vai conseguir. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu amigo, a dica de estudo que eu faço para você é você não esquecer do que? Exercitar bastante, muito exercício, guardar bem aquelas fórmulas, rotação, ver os troncos, associar a razão entre áreas e semelhanças, porque isso vai te ajudar. Foi um prazer tê-lo mais uma vez. Até qualquer dia. Abraço!